Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma live da nossa série de saúde do homem, Novembro Azul. E hoje a gente vai estar falando sobre a apneia do sono e como a gente pode estar melhorando o nosso sono. Então, vamos esperar o pessoal entrar para a gente iniciar a nossa live. Olá, tudo bem? Como é que você tá, Anne? Oi, Aline, tudo bem? Como é que vocês estão? Vão subindo aí uns coraçãozinhos, encaminhando essa live para as pessoas que vocês acham que possa ajudar. Bora lá! Fico muito feliz por vocês estarem aí conosco. Vamos trazer muitas informações bem legais sobre a apneia do sono, sobre como a gente pode estar melhorando o nosso sono, ter uma qualidade, né? A gente vai ter o convidado que é o Danilo, ele é um otorrinolaringologista e também médico do sono. Então, só esperar ele aí e a gente já inicia, né? Vão encaminhando a live aí pro pessoal que vocês conhecem, que precisa melhorar a qualidade do sono, principalmente para os homens, né, que é a Refil, Saúde do Homem. E é aí que a gente vai iniciar falando sobre isso. Boa Olá, noite, tudo boa bem? noite, tudo bem, Cíntia? E você? Tudo certo, tudo bem. Então tá bom, que bom, que bom. Então, Seguimos estava aqui aí, né? comentando com, tava aqui comentando com o pessoal, né, sobre o tema da nossa live. E se você quiser se apresentar, falar sobre as suas especializações, fica bem à vontade. Ah, tá bom, obrigado, imagina. Então, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Para mim, é uma honra, um prazer estar participando hoje da live, né? E conversar aí um pouquinho com todos que nos ouvem. Eu sou otorrino, né? Eu fiz medicina do sono logo em seguida. Foi uma área que me encantou, assim, dentro da otorrinolaringologia. A gente tem como fazer algum tipo de formação pós, né? Então, alguém Isso, vai para a área de nariz, vai para a área de ouvido, vai para a área de zumbido, e de repente tem alguém maluco assim que vai para a área do sono. E a gente foi para essa área e depois eu fiz meu mestrado, agora faço meu doutorado lá na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. E atualmente eu integro a Associação Brasileira de Medicina do Sono. Eu sou um dos representantes lá, dentre as várias especialidades que fazem parte, né, da Associação Brasileira de Medicina do Sono. Então, a psiquiatria, a neurologia, a pneumo e o representante da otorrino neste biênio 2020-2021, eu faço parte. Então, é isso. E eu estou em 2 hospitais de formação, além da Escola Paulista de Medicina. Eu estou na Beneficência Portuguesa de São Paulo e também estou na Faculdade de Medicina do ABC. Então, legal. é, É é isso aí, parabéns, né? Até você legal, falou que legal. foi maluco por trabalhar essa questão do sono, e é muito importante a gente avaliar. E a gente iniciou esse ano, a gente está fazendo uma campanha muito legal da importância do nosso sono, né? O Sim, quanto é valioso a gente estar fazendo e frisar isso. E hoje até eu pensei, né? Vou convidar o doutor Danilo, porque é especialista nessa questão da apneia do sono, e justamente para a gente estar trazendo isso para o público, porque a maioria das pessoas às vezes não sabe o que é a apneia do sono. Talvez isso às vezes é algo novo. E até quando eu coloquei lá, fazendo as perguntinhas para nossa live, teve a pergunta, mas Cíntia, o que é a apneia do é sono? verdade, é E já está verdade. aqui a pessoa também assistindo nós. E se a gente quiser já iniciar falando sobre o que é a apneia do sono, a gente já pode iniciar com isso. Opa, perfeito, perfeito. Então, a apneia do sono, né, é a parada respiratória
durante a noite, né? Então, a parada completa, a cessação do fluxo aéreo. A gente continua fazendo esforço quando a gente está dizendo sobre uma apneia obstrutiva do sono. E a apneia está associada, tá atrelada a alguma obstrução de via aérea, né? Seja ela no nariz, seja ela na faringe, né? E aí, seja ela esquelética. Então, a gente tem que pensar aí que o ar está passando num local de estreitamento, num local que ele vibra. Quando ele vibra, esse é o ronco. E quando ele tenta vencer essa passagem e não passa, essa é a apneia do sono. Então, hoje é extremamente importante tratar a apneia, não só para entender a causa, mas para entender qual é a principal consequência, ou quais são as principais consequências de se ter esses repetitivos eventos respiratórios durante a noite. Né? Porque a pergunta que fica é: e qual é o prejuízo disso tudo? Né? E aí o que a gente estuda e sabe, vê, na verdade, são essas relações de desfechos cardiovasculares. Né? Quer dizer, o indivíduo que tem essas paradas repetitivas durante a noite, ele vai sobrecarregar a máquina dele, que é o coração. Então, você imagina isso acontecendo inúmeras vezes, né? Ele parando de respirar, ele se sufocando, ele acordando à noite. Então, as consequências são inúmeras, né? São as consequências cardiovasculares, são as consequências durante o dia. Imagina essa pessoa acordando de manhã com uma noite mal dormida, né? Quer dizer, o rendimento dela acaba sendo completamente prejudicial, né? Ela não vai trabalhar de forma adequada, não vai se concentrar nas contas que precisa fazer. Então, o dia não rende, né? Isso é extremamente maléfico para quem passa por isso. Exato. E assim, até também foi questionado, e acho que também é muito importante a gente frisar, como que eu identifico que eu estou tendo uma apneia do sono? E qual médico que a gente precisa estar fazendo a consulta? Que às vezes os pacientes vão lá, eu vou num clínico geral para tentar ver, e às vezes acaba fazendo, às vezes, um tratamento, né? Não sei se correto, enfim. Qual seria o especialista que eles deveriam estar procurando? E quais são os sintomas da apneia do sono? Perfeito, perfeito. Excelente pergunta, né? Então, como identificar se eu estou passando por esse problema, né? Então, a principal questão aí é se a pessoa dorme com alguém, né? Dorme com um companheiro de quarto, uma companheira de quarto. E esse relato do parceiro é fundamental, né? Para dizer, olha, você não está dormindo bem, você está dormindo agitado, né? Você está se sufocando à noite, eu ouço você roncando, eu ouço você parar de respirar. Então, o relato é extremamente importante, benéfico, e faz parte hoje dos nossos manuais para diagnóstico da apneia do sono, o relato do parceiro de quarto, né? Não é só algo, vamos dizer, corriqueiro e que não tem tanta importância. Pelo contrário, faz parte de um dos critérios hoje para a apneia do sono, o relato do parceiro de quarto. Né? Outra coisa importante são os sintomas que esse paciente tem durante a noite e durante o dia. Né? Durante a noite, esse paciente vai ter aqueles engasgos, aquele sufocamento, sudorese, o paciente acorda suado, e isso pode ser apneia obstrutiva do sono. E da mesma forma que os sintomas diurnos também são marcados para esse paciente, como a gente estava conversando agora há pouco. Ele vai acordar assim cansado, sonolento, fadigado. Então, hoje é um indício de que a gente não está tendo qualidade adequada de sono. E aí sim, deve-se buscar ajuda. E a segunda parte da tua pergunta é quem buscar, a quem recorrer a essa ajuda, né? Então, eu diria para você, alguém especialista em medicina do sono, né? E hoje nós temos uma gama de profissionais com essa expertise. Né? Não só o otorrino, que tem a possibilidade de ter a formação em medicina do sono, mas o psiquiatra, o pneumo, o neuro. Então, são especialidades que podem nos ajudar. Né? Agora, sim, eventualmente, o endocrinologista, o cardiologista, já pode aventar essa possibilidade do paciente ter apneia obstrutiva do sono. Como? Nas alterações, muitas vezes. Vai fazer um exame que vai detectar a pressão, vai medir a pressão arterial noturna e vai ver que essa pressão não cai à noite.
Então, esse é um indício, talvez, de que esse paciente tem apneia do sono também. E aí manda para um especialista para investigação, né? Então, eu diria que hoje, Cíntia, há uma série de profissionais envolvidos para o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Uhum. É isso aí. Até abrindo um pouquinho dos relatos clínicos, e até a Aniele abriu aqui uma, uma informação de que meu marido até muda de quarto de tanto que ronca. E isso é uma realidade que a gente muito comum. Hoje eu atendo também alguns casais que eles dormem em quartos separados por conta do ronco. E às vezes o homem avalia isso como normal. E até um dia, também com outro paciente, que ele chegou e falou assim: ah, eu durmo super bem. Daí eu disse: tá, mas como é que tu identifica que você dorme muito bem? E ele: porque eu ronco a noite inteira. Isso é interessante, porque muitas vezes é negligenciado, né? A pessoa não se dá conta. E isso varia muito também com os sintomas da pessoa, sabe, Cíntia? Tem muita gente que vai chegar no nosso consultório dizendo: olha, quem me trouxe aqui foi ele, foi ela, e aponta para o lado, né? Eu Sim, mesmo não estaria aqui no consultório porque eu não sinto nada, eu não tenho essa percepção. Né? Ao passo que tem outras pessoas que vêm: olha, doutor, me ajuda porque eu estou batendo carro, dormindo enquanto eu paro no semáforo, eu tenho mais propensão, então, de dormir. Às vezes eu estou numa reunião e já me dá um sono excessivo. Então, eu acho que mais do que a gente diagnosticar a apneia, claro, ir de encontro àquilo que mais aflige o nosso paciente, né? Então, eu concordo com você que às vezes pode não ser perceptível pela própria pessoa, mas é uma doença silenciosa muitas vezes, né? Porque as exato. manifestações são multifatoriais, são múltiplas, né? E, de certa forma, a gente precisa investigar se essa não é uma doença que está passando desapercebida, porque ainda o indivíduo é mais jovem, porque ela se instalou há pouco tempo. Entende? Tem muito disso também, né? Alguém que Exato. engordou e começou a roncar e a parar de respirar há 2 anos. É diferente de alguém que tem um nariz com um desvio desde a adolescência, nunca respirou direito e vem trazendo isso ao longo do passar do tempo. E agora, assim, já faz 10 anos que eu estou com isso e, de certa forma, isso começa a ganhar mais forma, mais força do ponto de vista clínico. Então, Ó, isso é muito importante, Cíntia, a gente identificar quando essa doença se instalou e aquilo que mais interfere para o paciente. É o ronco? É a apneia? É a sonolência do paciente? São as alterações metabólicas? Ele já passou num cardiologista e essa pressão já está de difícil controle? Então, é este passo que a gente tem que relevar no intuito de prevenir realmente as consequências piores futuras. é isso aí. Até corrigindo ali com a Aniele, quem ronca é ela e ele que dorme no outro quarto porque ela está roncando. Então, assim, Aniele, o que seria muito importante seria identificar como que você está acordando no dia seguinte. Até esse ano, acho que foi o último evento que aconteceu aqui em Chapecó da Semana do Sono. A gente teve uma equipe multidisciplinar onde foi falado bastante sobre isso. E até eu sei que tem na área da fisioterapia tem alguns instrumentos que ajudam a melhorar essa questão da apneia do sono, né? Obstrutiva e Bom. tal. Não, e você levantou um outro ponto importante, né? Que é o parceiro também se prejudicar pela má qualidade do outro, né? Isso, Então, isso é super importante, Cíntia. Realmente, alguém ronca, ela não dorme, ela só é obrigada a mudar de quarto. Quer dizer, precisa ser tratado realmente, porque o parceiro acaba sofrendo por essas consequências, realmente. Então, você levantou bem esse ponto. É um problema do casal, né? Eu acho que esse é um exato. problema. E é, sim, se eu te falar que essa questão do casal que veio a procurar minha ajuda, esse foi um dos motivos, porque eles acabavam se distanciando por conta do ronco.
E às vezes no sentido de, ele foi, procurou ajuda, os profissionais às vezes não acabaram conseguindo auxiliá-lo da melhor maneira, e ele disse, não, eu ronco e tá tudo bem, e é assim, vai ter que aguentar, vai ter que aturar. Só que às vezes o parceiro não consegue se adaptar com isso. Até eu quero aproveitar, né? Eu vi que bastante gente está entrando agora. Encaminhem também para as pessoas que vocês gostariam que esse assunto chegasse. Eu acho que o doutor Danilo ele tem N informações para passar para nós, né? Então, assim, outra pergunta que foi perguntada é assim: quando a apneia ela pode ser grave para a nossa saúde? Então, dependendo, né, da faixa em que se encontra aí a apneia, sim, né? Então, existem os critérios para a gravidade da apneia do sono. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada ou pode ser acentuada ou grave. Os estudos hoje caminham para tentar determinar que os pacientes da faixa moderada grave são aqueles que têm mais propensão aos desfechos cardiovasculares. E quais são esses desfechos cardiovasculares? Arritmia, infarto agudo do miocárdio, com mais propensão, acidente vascular cerebral, que é o derrame, né? E uma hipertensão de difícil controle. Então, hoje a gente trata esses pacientes com a ideia de prevenção de doenças futuras. Eu diria para você, Cíntia, que a medicina do sono tenta caminhar hoje para a individualização do diagnóstico, né? A gente tenta cada vez ser mais criterioso, né? Não é bem uma receitinha de bolo, né? Olha, você tem a apneia mais grave, você vai ter a maior chance de hipertensão. Claro, na grande maioria, sim. Mas hoje a gente tenta procurar, vamos dizer, alguns marcadores biológicos, os chamados biomarcadores, para tentar entender essa variante que existe na literatura como um todo, na medicina como um todo, e ainda mais na medicina do sono. Então, o nosso papel é esse, né? Avaliar as características individuais, anatômicas, avaliar a possibilidade, então, de outras alterações, outras características do paciente, né? Então, fator obesidade, avaliar se o músculo que mantém aberta a via aérea é um músculo funcionante, se esse indivíduo não tem, por exemplo, alguma consequência de cursar com outro tipo de apneia. No início da nossa conversa, eu falei para você da apneia obstrutiva. O paciente continua fazendo o esforço para vencer aquela passagem estreitada da via aérea superior, e ao passo que, às vezes, você deixa de fazer esse esforço e aí você cursa com outro tipo de apneia, chama-se apneia central. Então, a gente hoje está, de fato, tentando chegar num critério de individualização. Quem tem o quê, quem precisa mais, de certa forma, de outro tipo de tratamento. E eu acho que isso é interessante, porque a gente tem acertado mais. Antigamente, a gente fazia, acho que, tudo para todo mundo, de uma forma assim, até indiscriminada. E hoje a gente tem uma percepção de falar, olha, você preenche esse critério e vai para determinado tratamento. Olha, você preenche outro tipo de critério e vai para outro tratamento. Então, isso só quem ganha é o paciente. É isso aí. Tem até aqui, Poliano, qual a sua opinião do uso do aparelho intraoral para tratamento de apneia? Eu adoro o aparelho intraoral, né? Eu acho que é uma modalidade interessantíssima de tratamento que os dentistas lançam mão, né? O que é o aparelho intraoral? É um aparelhinho que se coloca dentro da boca só durante a noite para colocar o queixo para frente do paciente, para anteriorizar um pouco a mandíbula. Por quê? Porque quando a gente faz isso aqui, a gente ganha o espaço aéreo posterior aqui. Então, o indivíduo que deita não tem a chance de colapso da via aérea superior. Então, o fato de você trazer para anterior o queixo, você, de certa forma, libera a via aérea superior. Então, o que eu acho mais interessante é este ponto que a gente estava levantando agora há pouco. É para quem deve ser utilizado o aparelho intraoral. Não é para todo mundo, né? Então, eu acho que hoje o médico do sono é habilitado para dizer, olha, você tem critérios de boa resposta para o aparelho intraoral. E os trabalhos científicos
saem com este intuito. Saem para dizer, olha, os pacientes dão a melhor resposta, o X, Y, Z, e é isso que hoje tem dado a maior acurácia no nosso tratamento, a maior acertabilidade do nosso tratamento. A gente sabe para quem indicar e dizer quem seriam esses pacientes de boa resposta. Isso para tudo. É o paciente para fonoterapia, é o paciente para cirurgia nasal, o paciente para cirurgia faríngea, o paciente para o CPAP. Então, há uma série de tratamentos, tanto para o ronco quanto para a apneia, e um médico especialista, junto com a sua equipe, né? Você conversar com o seu dentista. Eu sugiro você realmente se cercar de bons profissionais, né? Você ter a sua fono, o seu fono, para que você gere a maior, mais uma vez, acertabilidade do tratamento. Uhum. Temos uma pergunta aqui também. A terapia fonoaudióloga pode contribuir nos casos de apneia? Ah, com certeza. Bom, primeiro mandar um beijo para a Silvana, que é uma colega minha e uma especialista de mão cheia. E, aliás, dizer assim que tem muita gente bacana aí na nossa live. Então, mandar um beijo para todo mundo, um abração e agradecer que está todo mundo aí presente. Olha, a fonoterapia é fundamental para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Mais uma vez, a gente tem que ver também quem são aqueles pacientes que melhor respondem a esse tipo de terapêutica, mas a fono faz toda a diferença, né? Eu acho que hoje, para um indivíduo, principalmente que tem respiração oral, ou vai adaptar a máscara chamada CPAP, que é uma máscara que vai jogar uma pressão positiva e vai fazer com que essa via aérea fique mais aberta, muitas vezes o paciente tem dificuldade do vedamento labial. Então, a fono entra neste intuito de adaptação de dispositivos como o aparelho intraoral e o CPAP. Né? No caso, o CPAP, como a gente está dizendo, a fono faz muita diferença, ajuda muito realmente nessa adaptação. E a fono também é capaz, muitas vezes, de reverter a apneia do sono, né? De reduzir e reverter, né? Principalmente os pacientes com um índice mais leve, né? Então, isso pode ajudar e muito na composição, no tratamento do nosso paciente. Então, hoje eu tenho duas boas indicações aí para fonoterapia, que são os pacientes mais leves, do ronco primário, da apneia leve, ou para adaptação do CPAP, porque acaba sendo muito útil para o paciente para não ter aquele escape de ar pela boca quando ele está com uma máscara, por exemplo, nasal. Perfeito, nossa, perfeita colocação aí. Então, assim, digamos que nós tenhamos aqui no nosso público alguém que se identificou com os sintomas da apneia do sono e tudo mais. O que que a gente pode estar passando para essas pessoas, doutor Danilo? Olha, eu acredito que essas pessoas, se realmente estão necessitando buscar ajuda, que busquem realmente um profissional adequado, um especialista. O especialista normalmente solicita um exame chamado polissonografia. É um exame que é feito muitas vezes em laboratório e pode ser feito em casa, pode ser feito em laboratório. A gente tem que tomar cuidado com os exames feitos em casa. Nem sempre os exames domiciliares são aqueles que vão identificar tudo que eu quero saber sobre todos os distúrbios do sono. Mas é possível fazer o exame tanto domiciliar quanto no laboratório para que a gente tenha um diagnóstico preciso. Existem outros diagnósticos, por exemplo, eu posso pedir uma tomografia para avaliar nariz. Eu posso fazer um exame com uma câmerazinha no nariz chamado nasofibroscopia. Eu posso fazer um exame com ele dormindo, chamado sonoendoscopia. Então, há de se considerar uma série de ferramentas diagnósticas. E hoje eu falo assim para o paciente, Cíntia, olha, é um jogo de quebra-cabeça, né? Eu vou juntar peças para a gente chegar a uma conclusão plausível, entende? Então, eu acho que a medicina do sono ela caminhou para isso. Felizmente, acho que os estudos que têm surgido são estudos muito sólidos, consistentes, para que a gente então tenha a ferramenta necessária para dizer, olha, eu junto peças para chegar nesse determinado. E você sabe que dá certo, né? Você diz, olha, esse é o paciente Exato. que vai responder bem à fonoterapia ou ao aparelho intraoral.
de fato ele responde, né? De fato, os trabalhos têm demonstrado uma resposta satisfatória quando nós sabemos indicar de forma adequada para que lado ele deve seguir, né? Então, essa junção de mecanismos é fundamental para que eu acerte no tratamento. Isso. E assim, quais são os agravos que a gente pode acometer na nossa saúde, do sono, na nossa qualidade do sono, se a gente não tratar, se a gente ignorar esses sintomas, ignorar essas variáveis que estão acontecendo na nossa vida? Então, como nós falamos já em relação às alterações cardiológicas, né, como um todo, os distúrbios cardiovasculares, né, maior chance de hipertensão, arritmia, derrame, AVC, né? Então, eu diria, esses são realmente os maiores agravos, né, que a gente poderia ter quando não trata o quadro de apneia do sono. Além dos distúrbios metabólicos também, né? Maior chance de diabetes mellitus tipo 2, o diabetes, né? A intolerância à glicose, a intolerância à ação da insulina, que é um outro hormônio, né? Que está diretamente ligado à glicose também. Então, Isso. eu diria, você acaba tendo maior propensão. Hoje tem estudos mostrando, inclusive, maior chance de obesidade também, né? A gente fica com o corpo mais inflamado, né? A gente falou recentemente aí a gente está, né, numa pandemia, atravessando uma pandemia, né? E um dos pacientes que nós vimos aí como fatores de risco era o paciente obeso, né? O paciente do fator inflamado. Então, veja como a apneia ela pode ter esta relação direta, né, e indireta para essas alterações metabólicas, né? Então, Perfeito. veja como é importante a gente avaliar de uma forma global para se evitar esses desfechos cardiometabólicos, como a gente falou. É isso aí. Temos a Núbia aqui que está super indicando o doutor Danilo, né, que é o melhor otorrino aí de São Paulo. Sem sombra de dúvidas mesmo. Então, até foi uma indicação da Amanda, né, que ela comentou que você é um excelente médico, enfim. E sem sombra de dúvidas, com certeza né? Tem um conhecimento muito grande. E como dica, como que a gente pode melhorar o nosso sono, doutor? Então. E essa um grande ponto, uma grande questão, né? A gente dormir melhor, né? A busca por um sono perfeito. Primeiro deixa eu agradecer a Nubinha, né? Que é uma amigona, uma querida, mandar um beijão para ela e para todo mundo que está aí, né? Que está contribuindo de alguma forma. Então, obrigado aí pelas pessoas que nos ouvem na noite de hoje. E dizer então que adquirir qualidade de sono hoje tem sido como se fosse, então, um ouro, né? Algo extremamente valioso, satisfatório, e que gera um funcionamento adequado não só para a nossa saúde do sono, para a nossa qualidade do sono, para a nossa qualidade de vida como um todo, né? Bom, como buscar, então, a melhor qualidade de sono? Eu diria para você que a gente tem que procurar se alimentar de forma adequada, né? Hoje a alimentação faz toda a diferença, principalmente durante a noite, né? A gente se alimentar à base de verduras, proteína, evitar os carboidratos, porque eles têm uma digestão, uma absorção pior durante a noite, né? Para que a gente busque dormir num ambiente adequado, correto, pouco iluminado. Hoje mesmo eu dei uma entrevista sobre colchões, né? E aí perguntaram para mim, será que muda essa questão do colchão, né? Da forma com que a gente vai procurar um ambiente adequado, né? E eu estava dizendo para o repórter, sim, né? Acho que faz toda a diferença a gente ter assim um ambiente adequado de sono, seja de travesseiro, de colchão, de pouca luminosidade, de pouco estímulo, de a temperatura ser adequada. Isso faz toda a diferença, né? Além do que, Exato. os celulares, tablets, computadores, né? Que hoje a gente está escravo, entre aspas, dessa máquina. Claro, é super importante. Hoje a gente trabalha com o celular, sem dúvida,
né? Mas a gente tem que aprender a hora de dividir as coisas, entender que o sono é parte integrante do nosso bom funcionamento fisiológico. Chega num determinado momento, eu tenho que parar tudo aquilo que eu estou fazendo e começar a dar importância para a minha saúde. E o sono faz parte disso tudo, né? Então, chega um determinado momento, olha, eu vou largar meu celular, meu tablet, computador, parar o que eu estou fazendo e aí sim dar importância para aquilo que eu quero, que é ter um sono de forma satisfatória, ter um sono qualitativo. Então, isso é extremamente importante também. Eu diria para você que os exercícios físicos são melhores na parte da manhã, tá? Então, procurar fazer atividade física melhor, expor-se à luz pela manhã, tá? Porque tanto o exercício físico quanto uma exposição à luz durante a noite pode predispor, então, que esse sono fique mais retardado, demore mais para acontecer, né? E eu diria que eu gosto muito de técnicas como relaxamento, meditação, mindfulness, terapia. Essas práticas são muito interessantes, né? Porque a gente consegue mostrar para a nossa máquina que chegou o momento de desligar, né? Chegou o momento de repousar. E acho que isso é fundamental. O nosso organismo precisa ter estes insights, né? Olha, agora é o momento de trabalhar. Agora é o momento de leitura, agora é o momento de atenção e agora é o momento de repouso, né? Se eu É não isso souber aí. fazer essa distinção, isso tudo se imbrica, né? Eu não vou saber a hora. Então, a cama foi feita para dormir, né? Eu vou para a cama com sono, com a vontade realmente de iniciar o meu sono e respeitar o meu processo fisiológico. Então, eu acredito que se a gente coloca tudo como regra na vida, as coisas saem mais de forma satisfatória, entende? É, Então, a o que recomendação que eu dou é sempre sermos regrados em relação ao nosso horário de dormir, horário de acordar, inclusive nos finais de semana, né? Então, isso só tende a funcionar de forma adequada. Exato. O que às vezes eu trabalho na cognitiva comportal, na terapia cognitiva comportamental da insônia, é justamente isso também, da questão da nossa higiene do sono, né? Da gente Sem tentar dúvida, melhorar e criar um hábito e uma rotina. Que às vezes o que sem dúvida. acontece? As pessoas acabam desregulando tudo e querem dormir às vezes uma noite bem. Mas os outros dias precisam ser dormidos bem, porque daqui a pouquinho isso vai ser um somatório para daqui a pouquinho desenvolver uma apneia do sono e assim consecutivamente, né, doutor? É verdade, não. E tem uma outra dica que o sono perdido não é recuperado, hein? Então, cuide do Exato, seu sono. é isso aí. Então, acho que era isso, né, doutor Danilo? Até para não tomar tanto o teu tempo, assim. Se acaso o pessoal gostou da live, depois queremos que a gente volte a falar alguma coisa, e se você puder, a gente pode estar marcando uma nova live para trazer mais assuntos, conversar com o pessoal, estar de pertinho com eles, né? Por mais que seja pelas redes sociais. E é isso, quero agradecer imensamente por você ter aceitado aqui o convite, estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do teu conhecimento. Obrigado, Cíntia. Imagina, eu agradeço imensamente o convite mesmo. Para mim, uma honra, um prazer. Você conta comigo quando você precisar. Eu queria agradecer todo mundo que está aí ligadinho na gente. E legal demais, realmente, ter amigos aí presentes, gente muito boa mesmo, da área do sono, que trabalha comigo, gente que são meus pacientes e que eu gosto muito. Então, só mandar um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo e agradecer realmente a audiência aí, porque o nosso papel é esse, é propagar realmente a boa informação, levar realmente informação para que o povo tome cautela, tome cuidado. Acho que a medicina mais bonita é a medicina preventiva, que é o que nós estamos fazendo, e é aquilo que a gente vê de melhor, de mais satisfatório que existe. Então, se a gente É, puder prevenir, é melhor do que ter as consequências drásticas de uma doença que poderia ter sido evitada, e é evitável. exato, é a gente poder passar essas informações e que o pessoal consiga daqui a pouquinho propagar, né? A gente vai deixar também essa live salva com todas as dicas do Dr. Danilo.
Quem entrou aqui no finalzinho, quiser acompanhar desde o início, eu vou deixar aqui no meu Instagram também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, nos questione, que a gente vem no decorrer da semana respondendo, né? Exatamente, exatamente. Nós estamos à disposição. É isso aí. Então, agradeço a todo mundo que está aqui conosco, né? Principalmente o doutor Danilo. E gratidão. Obrigado, Cíntia. Boa noite para você e Boa até a noite, um próxima. abraço. Até a Obrigado. próxima, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.